Olá, nós estamos no mês de setembro, considerado o mês amarelo, o mês de combate e prevenção ao suicídio. Infelizmente, esse tem sido o assunto que mais tem se ouvido falar. Muitas pessoas têm tirado as suas vidas. Não podemos mensurar o tamanho da dor dessas pessoas para cometerem tal ato, mas nós podemos analisar alguns dados importantes que poderão nos auxiliar na prevenção e no combate deste mal tão perigoso, que está tão presente na nossa sociedade. A Organização Mundial da Saúde trouxe alguns dados importantes que vale a pena ressaltarmos. De acordo com os dados apresentados, o Brasil está em oitavo lugar dentre os países com maior número de suicídio. Em 2013, contabilizou-se 11.821 suicídios, sendo destes 9.198 do sexo masculino e 2.623 do sexo feminino, ou seja, a prevalência de suicídios é entre homens. E o interessante é que em 28 anos, a taxa de suicídio aumentou assustadoramente, 30%. 30%. Ao invés de estarmos diminuindo esses índices de suicídio, está aumentando ainda mais. E uma psiquiatra da Unicamp chamada Neuri Botega, ela afirma que esses dados são alarmantes e nos preocupam porque os jovens não têm tido mais a rede de apoio familiar que existia. E também eles são desiludidos em relação aos ideais que as outras gerações tinham. O que isso nos faz refletir? Nos faz refletir que aonde está essa rede de apoio? O que é essa rede de apoio? É a família. Antes, não queremos aqui culpabilizar nenhuma pessoa pelos ocorridos, tá? Mas vale a pena nós estarmos refletindo sobre. Antes, a família era concentrada, na mãe. Como que isso acontecia? O pai era o provedor, é o que saía para buscar o mantimento e dar uma qualidade de vida melhor, para os filhos, para a família. A mãe é aquela que ficava em casa, dando suporte emocional, orientações, inserindo regras, no sujeito, na criança. A mãe era responsável pelo cuidado dos filhos, manutenção da família, o bem-estar emocional e físico dos filhos, do esposo. O que acontece é que entramos na era industrial e a mulher saiu em busca de autonomia até para auxiliar nas despesas ali familiares. Então a mulher saiu de casa e foi em busca do seu próprio trabalho. Diante disso, com quem ficaram os filhos? O pai já estava fora, a mãe agora sai para trabalhar. E se formos analisar, em sua maioria, as mães trabalham para pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Quem é essa pessoa que está cuidando do seu filho? Você conhece? Porque nos primeiros anos de vida, a criança precisa ter um alicerce emocional. Ela precisa ser acolhida e amparada por aquela que a trouxe ao mundo. É a mãe. Nós precisamos das mães. A sociedade precisa das mães. Não estou dizendo que agora você deva deixar o seu emprego, o seu trabalho para voltar-se para casa e ficar... É como se fosse um retrocesso, Dá a entender que é um retrocesso aí dos avanços que a mulher teve na sociedade. Mas eu diria que o maior ganho é para a família. A mulher está presente, cuidando daqueles que são seus. Uma pessoa, quando ela decide pelo suicídio, não é da noite para o dia. É algo que vai acontecendo de maneira gradativa. Por quê? Primeiro acontece uma sensação de vazio existencial. A pessoa olha para todos os lados, não se sente amada, não se sente aceita, não se sente acolhida por ninguém. Os primeiros que deveriam acolher seriam o núcleo familiar. Esse não está mais estruturado o suficiente para dar conta das demandas dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem.
O que acontece é que o pai está envolvido nos problemas de trabalho, a mãe envolvida com as situações internas da casa e também com as situações externas do trabalho. Com isso, sobra pouco tempo de qualidade para ouvir, para estar presente, inclusive para observar pequenos detalhes que dão indícios a um possível suicídio. Com isso, o adolescente, a criança, ela acaba se sentindo sozinha. E esses são um dos fatores que favorecem o suicídio, porque não há um amparo emocional. A criança se torna muito frágil e ela não tem com quem falar sobre, com isso ela passa a se isolar mais. É importante entendermos que durante o processo de suicídio, a pessoa vai deixando pistas para isso. Ela vai se isolando, vai deixando de falar sobre projeções de futuro, vai deixando de socializar-se e vai, em alguns momentos, de maneira muito sutil, favorecer a morte. Frases como: eu preferia não existir, eu preferia não estar aqui, seria melhor que eu não tivesse nascido, são indícios que, se os pais estivessem atentos, poderia fazer uma rede de proteção e acolher esse jovem. Por que eu estou falando de maneira mais direta aos jovens e crianças? Porque, infelizmente, o suicídio é a 4ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. Ou seja, muitas vezes esses jovens ainda estão dentro do núcleo familiar e estão se matando. Então, esse não são afirmações, pais, de acusação para com vocês, mas é um alerta. Aonde está o seu filho? Aonde está a sua filha? Aonde você está? Você tem conseguido dar conta do amparo aos seus filhos? Reflita sobre isso. Nós precisamos estar atentos aos sinais emitidos pelos nossos jovens. Nós precisamos estar com eles. Nós precisamos estar presente de maneira integral, sem nenhum tipo de aparelho eletrônico por perto. Nós e eles, você pai, você mãe, o seu filho. Esteja atento. Eu espero que você entenda cada palavra dita como uma forma de estar despertando você para esse cuidado, porque o suicídio não avisa, ele simplesmente acontece. A pessoa emite sinais que são de alerta, mas pode acontecer em qualquer família, em qualquer classe social. Por isso devemos estar todos atentos. Até breve.